Olá pessoal, então como eu tinha prometido, aqui vai a gravação das respostas às perguntas dos nossos exercícios feitos em aula. Então a primeira pergunta era, como seria a carta solar de Porto Alegre? Abre o análise solar e a gente vai lá em Porto Alegre, atualizar. Vou tirar as máscaras que eu tinha e atualizar. Essa é a carta de Porto Alegre, ok? Então, se eu quiser sem temperaturas também, aqui temos o resultado. E, basta a gente, por exemplo, ligar. Aqui, temos a carta de Porto Alegre. Depois, quais horas do dia durante o ano o prédio em frente a uma janela gerará sombra para uma janela voltada ao sul? Então, essa janela estaria voltada ao sul, né, um azimuth de 180 graus. E aí ele quer dizer para mim que existe um prédio aqui na frente que gera uma sombra, ou que poderia gerar uma sombra, e esse prédio tem uma altura solar de 50 graus e os ângulos beta, os ângulos de corte beta, são 45 graus. Então, o que a gente vai ter aqui? Vejam só. Nossa janela tem 180 graus, então ela está orientada ao sul. Tudo que a gente olhar está aqui para o sul. Aí também está me dizendo que existe um prédio aqui na frente que faz uma sombra de altura solar de 50 graus, né? É isso que diz o exercício? 50 graus de altura solar. Esse 50 graus se conta do centro para fora ou de fora para o centro. Como a gente está falando de um prédio, que é uma condição externa e não de um brise horizontal, então a gente está falando de uma referência externa, de 0 até 50. Então, eu coloco ali a máscara de 50 graus de brise horizontal, ou nesse caso aqui uma sombra horizontal, e a gente tem o ângulo de corte beta 45, 45 e 45. Veja o que diz o exercício, corte, né, solar de 50 graus na altura solar e 45 tanto para leste quanto para oeste. Então a gente tem aqui, tanto 45 para leste e oeste, tanto 45 para leste quanto 45 para oeste. Aqui temos o desenho da nossa máscara. Então, o prédio vai estar sombreando essa área aqui, E eu levo isso para o nosso exercício, vejam só. Aqui está o nosso desenho e eu vou sombrear isso. Vejam que esse prédio, por mais que ele esteja na frente da janela, ele não está sombreando nada, né? Ele não tira nenhum horário de sol, nem no verão, muito menos no inverno. Então ele é só um empecilho visual, mas ele não corta horas de sol para esse apartamento, ou enfim, para essa janela em Porto Alegre. Então a gente resolveu o nosso primeiro exercício. Aí a gente vai para o segundo, que diz que em Brasília uma janela está orientada a nordeste, né, ou seja, azimuth de 30 graus. Em que época a janela recebe sol das 11 às 13? Então, vamos lá. Brasília, tira o transferidor, tira aqui os ângulos, atualizamos. A gente sabe que é uma janela com orientação a 30 graus. Né? É isso que diz o exercício, uma janela orientada a nordeste, azimuth de 30 graus. Então, fechou. E aí a pergunta é, quais horas do dia essa janela recebe sol das 11 às 13? Então, a gente vai estar falando desse intervalo aqui, das 11 às 13. Vamos botar isso aqui, no nosso exercício. E a gente vê o seguinte, os horários em que cumpre essa janela de 11 às 13 desde ali, do começo de março, vejam, de 23 de fevereiro a 21 de março. Então, esse miolinho aqui, vai ser mais ou menos começo de março. Março, abril, maio, junho, e aí continua por esse lado. Julho, agosto, setembro, outubro, até outubro. Então, a gente está falando aí que essa janela recebe sol das 11 às 13, de março a outubro, tá? Por que não para esse resto do ano aqui? Vejam que aqui começa a receber só às 11 da manhã. E quando a gente chega em dezembro mesmo, 22 de dezembro, não recebe sequer às 11 horas da manhã, vai receber até umas 10 e pouquinho. Então, a resposta aqui é de março a outubro. Respondemos
a nossa pergunta. Aí a B, como seria uma máscara solar adotando um brise vertical à direita da janela com ângulo de corte de 40 graus e um brise horizontal de 30? Então vamos começar pelo brise horizontal. Ó. Brise horizontal alfa, ativo, 30 graus. Externo ou interno? Interno. Ó, interno porque é um brise horizontal. E o beta, ele está me dizendo o quê? Está dizendo que o beta é 40 graus à direita. Então, 40 graus à direita, a gente vai ter aqui, ó, vamos ter essa máscara aqui, ó, toda essa área interna vai ser sombreada. Ou seja, aqui temos o desenho, né? E aqui a gente ativa a máscara que eu já desenhei. É isso que vai mascarar. É isso que não vai permitir de radiação solar incidindo na nossa janela pelo uso desse brise. E aí vem a pergunta C. Em que época essa janela recebe sol das 11 às 3 horas, das 11 horas da manhã até as 13 da tarde, agora que tem esse brise? Veja que não é mais esse amarelinho, né? Passou a ser um outro horário. E vejam que agora, ó, das 11 às 13 vai só pegar mesmo lá o diazinho de solstício de inverno. Tá vendo? Ó? O resto já não pega mais. Enquanto aqui pegava até março, aqui já não permite mais por causa desse brise. Então a resposta da C é: em que época a janela recebe sol? Só nos dias de inverno ali, nos dias solstício de inverno, tá? Então a primeira resposta é de março a outubro. Depois a gente constrói essa máscara e a terceira resposta é só alguns dias ali de inverno, os dias de solstício. E antes da gente ir para o terceiro exercício, eu queria mostrar um conceito aqui que pode ajudar vocês a entenderem uma coisa que na nossa aula ao vivo ficou um pouco estranha. Então imagina que eu gostaria de saber qual que é a máscara solar para esse térreo aqui. Imagina que aqui existe uma porta de vidro e que a gente quer saber quanto essa laje que vai para frente vai proteger a nossa porta de vidro de receber sol. Então a gente vai estar fazendo isso aqui, ó. Concorda? A gente sabe que esse ângulo aqui vai ser o ângulo alfa que vai sombrear, enquanto o resto aqui vai estar recebendo o sol. Vocês viram que o sol termina na linha do horizonte, né? Aqui ele morre. Aí vem uma questão que é, imagina que a gente estivesse falando desse andar aqui de cima. Então a gente teria, ó, esse mesmo ângulo, né? Vejam, ó, o mesmo ângulo, só que pode rolar a tentação de pensar assim, esse sol já não está se pondo aqui, ó, alinhadinho com o meu piso. Esse sol está se pondo lá embaixo. Então eu tenho que fazer também um outro ângulo aqui que vai ser esse, né? E aí a gente desenha isso e eu vou te dizer que isso está completamente errado. E sabe por quê? Porque esse sol, ele nunca vai estar abaixo aqui dessa linha onde a gente considera como linha do horizonte. Eu vou te explicar por quê. Por mais que, deixa eu desligar aqui, errado e errado. Por mais que no nosso desenho aqui esse sol pareça ter vindo abaixo da linha aqui do nosso piso, na realidade esse sol está a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então ele está muito distante para lá. Então mesmo que seu prédio seja alto, o seu prédio relativamente vai estar na mesma linha. O piso, né, vai chegar na mesma linha onde o sol se põe. Então você nunca considera alguma coisa que passe dos 90 graus. Ele sempre termina aqui no 90 graus, ele não desce mais, tá? Então cuidado com o desenhozinho que você faz, que pode te levar a um mau entendimento. Ou seja, a gente sempre vai analisar esse ângulo aqui, ó, quando estamos tratando de altura solar, tá? De 0 a 90 graus, não vai passar disso, não vai descer mais. Ainda que você possa ficar tentado a pensar que no seu 25º andar vai ter um sol mais baixo. Na verdade não, ele está muito distante, a gente já considera ele como se estivesse na mesma linha do teu piso, tá? Por que eu usei essa explicação aqui? Para a gente poder fazer o exercício 3. O exercício 3 nos dá
digamos que um cobogó, né? Que a gente tem a planta baixa, o corte e a perspectiva dele. E aí, primeiro a gente tem que fazer a máscara solar desse cobogó. Então, eu chamo a atenção de vocês no seguinte: imagina que eu estou falando do corte. Bom, o corte é simples de entender. Ó, aqui eu tenho o corte dele. Bom, desculpa, sempre está dizendo aqui que o ângulo A é 30 graus. Então, ó, pensando aqui, ó, a gente tem o ângulo A 30 graus. A sombra que é gerada por essa posição horizontal aqui, por esse brise que acaba funcionando como brise horizontal, né? Esse cobogó que acaba funcionando como brise horizontal, é de 60 graus. Se aqui eu tenho 30, aqui eu vou ter 60. Né, ó. Então, eu já sei que a minha sombra horizontal, que eu vou botar lá o alfa dentro do programa, é de 60. Eu vou fazer essa parte de baixo aqui, esse ângulo de baixo? Não. A gente acabou de ver aqui o exemplo que a gente não computa. Talvez você ficasse tentado a olhar esse ângulo aqui e calcular ele gerado abaixo de 90 graus. Isso não vai acontecer, tá? Não precisa disso, porque em tese o Sol se põe tão distante que ele está alinhado aqui com essa linhazinha e essa linhazinha. Então, ele não vai descer mais do que isso. E aí vem a nossa planta. E na planta a gente também tem ó, o ângulo de 30 graus e 30 graus. E vejam que é justamente esse ângulo onde o Sol não vai conseguir entrar e nesse outro raio ele consegue entrar. Então aqui ó, a gente está lidando com o ângulo de 180 graus. Quando a gente está falando em corte, são 90 graus, que é a altura solar. E neste ângulo aqui, ó, cortou 30 de um lado, cortou 30 do outro. Então, estamos falando da cidade de São Paulo, mas poderia ser qualquer cidade. E agora, independente da cidade mesmo, a gente pode fazer a máscara, ó, que é o seguinte, a gente sabe que o alfa é de 60 graus interno e os betas são de 30 e 30. Ó, essa é a máscara para esse cobogó. Não importa a cidade, eu poderia zerar aqui e, inclusive, vamos colocar para São Paulo. Mas o ponto é que essa máscara gerada poderia ser aplicada para qualquer outra cidade, porque, no fim das contas, é um produto, né? Esse cobogó ele é um produto que pode ser aplicado em qualquer lugar. Então, essa imagenzinha aqui, ó, eu trago para o nosso projeto. E vejam só, aqui temos essa máscara solar do nosso cobogó, se a janela fosse orientada a norte. E aí o que a gente vê? Que tampa quase todo o sol. Né? Fica um pedacinho aqui do sol do inverno, mas eu acho que é um cobogó que tampa demais para norte. Agora vamos olhar também para leste e para oeste. Basicamente, ó, eu só rotacionei os cobogós. E aqui a gente vê que para leste deixa entrar um pouquinho da luz da manhã, né? Do nascer do sol até umas 7 e pouquinho, no máximo 8 e pouquinho, no inverno. E no oeste ele vai tampar até umas 4 e meia na época de verão e até umas 3 e pouco da tarde na época de inverno. E aí a gente pode usar ó, a carta solar com temperatura para ajudar a entender esses três cobogós. E aí vem a pergunta, será que ele é efetivo ou não? Eu acho que, por exemplo, esse para norte é demais. Né? Ó, vejo que tem vários momentos aqui que a gente tem até temperaturas mais baixas, seria interessante estar recebendo sol, e ele não permite entrar sol. Fora que ele limita muito a luz. Eu acho que esse cobogó para uma fachada norte em São Paulo ia ser um problemão. Eu acho que aquele ambiente escuro eu já não recomendaria. Já para leste, ele ainda permite entrar um pouquinho dos raios da manhã, mas eu ainda acho que ele vai deixar um tanto escuro e não precisava disso tudo. Ó. Vejam que só nessa área centralzinha aqui que a gente tem problemas de temperaturas mais altas. Mas eu acho que poderia ser um cobogó mais simples, né? Menos profundo. Agora, quando a gente olha para a fachada oeste, faz total sentido. Ó. Vejam que ele dá uma boa tampada num período que é complicado e ele ainda permite ali no final do dia uma entrada de radiação solar. Então ele é um bom cobogó para a fachada oeste, no caso de São Paulo. E óbvio que a gente poderia simplesmente pegar essa máscara aqui,
né? Ó, essa máscara e aplicar em outras cartas solares para ver se esse produto aqui, se esse Cobogó seria eficiente ou não. Então aqui a gente tem as 3 perguntas respondidas com exemplos práticos, né? Como fazer, como mexer aqui no solar. E como a gente já fez isso ao vivo também, eu acho que não vai restar dúvidas para vocês, tá certo, pessoal? Brigadão, e qualquer dúvida a gente resolve na aula de terça-feira, tá bom?